O Ministério de Evangelista, lição 8, classe de adultos. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma pré-aula da Escola Dominical, classe de adultos. É um prazer ter você por aqui. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sino de notificações. Isto é extremamente importante. Dê like no vídeo, deixe aqui o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Como eu tenho dito, esta interatividade faz o YouTube entregar o nosso vídeo para muito mais pessoas. Então, interaja com o canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. E conheça o nosso canal, tem muito conteúdo para abençoar a tua vida, relacionado a jovens e adolescentes, a família, a liderança. E não se esqueça de deixar a sua pergunta aqui nos comentários, porque ao final das aulas eu vou responder as suas perguntas e se for um assunto muito extenso eu gravo um vídeo específico para você. Tudo certo? Vamos então à lição 8 da Escola Dominical, mas antes roda a vinheta. O Ministério de Evangelista, pega aí a sua revista, a sua Bíblia, o lápis e vamos anotar aqui algumas coisas para nossa próxima aula. O textual está em 2 Timóteo 4, versículo 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Você sabe que eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo. Acho que Paulo escreve de uma maneira linda, maravilhosa e altamente compreensível. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Quero lembrar a vocês que aqui na descrição dos vídeos tem 3 links. Um para entrar em grupos de professores no WhatsApp, outro para você baixar material da aula de apoio em PDF e um outro para baixar um e-book gratuitamente sobre relacionamentos para jovens e adolescentes. Muito bem, o texto bíblico em classe está em Atos 8, versículos de 26 a 35 e Efésios 4 e 11. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso o estudaremos visando vislumbrar como o Senhor o considerou. Como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e de Éfeso. Não é? Jesus nos deu aí uma ordem: ide e pregai o evangelho. É missão da igreja, pregar o evangelho com ousadia. Nós podemos dizer que todo crente é um evangelista? O que você acha? Responde aí para nós nos comentários. Todo cristão é um evangelista, ou pelo menos deve ser um evangelista, ou ser evangelista é algo específico para algumas pessoas? Responda aqui nos comentários para nós. Jesus envia os 70. Lembrando que tem uns cards que aparecem aqui em cima ao longo da aula, que vão indicando para vocês outros vídeos que têm a ver com esta aula também. Jesus enviou os 70, tópico 1. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Por que são poucos os obreiros, né? O que é a seara? A seara é o mundo, né? São todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria, tá? Pregação do evangelho, em primeiro lugar, é falar de Cristo. Eu discuti com alguns professores num grupo que nós temos de professores, que muitas vezes nós não estamos pregando de Cristo. Nós estamos pregando acerca de comportamentos, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de outras pregações, falando de pregadores, falando de coisas do mundo que são contrárias à palavra de Deus, e não estamos pregando Cristo, não é? E pregação do evangelho é pregar de Cristo, é falar de Cristo, porque Ele é suficiente, é Ele que muda,
É Ele que transforma. Então não é falar de si mesmo nem de qualquer outra coisa. Então, em primeiro lugar, os discípulos não podem proclamar a si mesmos e nem qualquer outra mensagem. Em segundo lugar, porque os discípulos são enviados a falar única e exclusivamente do reino de Deus, jamais de si mesmos. Pregação do Evangelho é falar única e exclusivamente de Cristo, do reino. Isso é pregação do Evangelho. O restante é desabafo, é uma falsa pregação, é um discurso, é uma palestra, ok? Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram que falaram em seu próprio nome, pregaram sua própria mensagem, né? Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Os discípulos também são enviados para o meio de lobos. Proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte, não é? Nós, nos últimos anos, temos visto, né, as notícias chegando de muitos cristãos sendo mortos por causa do Evangelho. Eu costumo dizer que a pregação do Evangelho, pregar o Evangelho é entrar em um território malignamente dominado e que Satanás está neste território escravizando pessoas pelo poder do pecado, escravizando, amedrontando, ameaçando, pressionando, não é? Oprimindo. E aí a igreja entra neste território para resgatar estas pessoas das garras do diabo com a única ferramenta, a única arma que é poderosa para fazer isso, que é o Evangelho. Os sinais e maravilhas confirmam a palavra, e talvez seja por esse motivo, porque pregar o Evangelho seja uma ação perigosa, espiritualmente falando, é uma ação delicada. Muitos acabam preferindo não pregar o Evangelho, mas eu tenho medo de quem... Eu não tenho medo de quem não prega, eu tenho medo de quem prega, mas ao invés de pregar o Evangelho, prega qualquer outra coisa, para não ter problema, sabe? Não ter problema aqui com o inimigo. Então, eu vim aqui só dar umas palavrinhas aqui, para as pessoas se sentirem bem, mas elas continuem aí, né, nesse vício, não tem problema não. Porque a única maneira de libertá-las é pelo poder do Evangelho. Está me entendendo? Muito bem. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça, tá? Quando voltaram da missão, eles voltaram maravilhosos. Até os demônios se sujeitavam a eles, o que para eles naquele momento era uma grande novidade, não é? Só que eles não entenderam algo naquele momento, que esse poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. Então, os milagres, as libertações que acompanham a pregação do Evangelho, elas são para confirmação da pregação do Evangelho. Não é para glorificar o homem, beatificar o homem, não é para que o homem se coloque numa posição, num pedestal para ser glorificado, para ser visto como o curandeiro desta geração. Não. Os milagres são uma confirmação da pregação do Evangelho. Lembrando que a maior alegria não é pregar e pessoas serem libertas. A maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida, porque de nada adianta. Vale sempre lembrar que naquele dia pessoas chegarão diante do Senhor reclamando, dizendo: mas pregamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome, profetizamos em teu nome, e ele lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, é possível estar envolvido com coisas de Deus e ainda assim praticar a iniquidade, ou seja, não abandonar uma vida de pecado, pecar continuamente, propositalmente, sem qualquer arrependimento, sem qualquer confissão, sem qualquer entrega, sem qualquer rendição. Meu Deus do céu. Tópico 2. A grande comissão. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a Grande Comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou aí a missão de pregar o Evangelho, de evangelizar. Vamos ver aqui 1 Coríntios 9 e 16, que diz: porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aqui na Grande Comissão, esse texto aqui, ele precisa ser olhado com muito carinho, porque olha só, ide ensinai. Pregar o Evangelho é também ensinar. Esse ensinar aqui é fazer discípulos. Olha lá, ide, ensinai, não é? Todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas. Isso aqui, gente, é formar discípulos. Isso aqui não é uma ação isolada. Não. É preciso formar discípulos. Jesus ficou 3 anos e meio para formar 12 e um ainda o traiu. Quantas vezes nós estamos desistindo de alguém, sendo que a gente não investiu nada para formar aquele discípulo? Sabe o que é formar um discípulo no Evangelho? Paulo escreve aqui em Gálatas: filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4 e 19. Isso é formar discípulos. É tornar, é ensinar aquela pessoa a ser discípulo de Cristo. Porque quando a pessoa se torna discípulo de Cristo, ela anda como ele andou. E nós precisamos entender isso. Eu gravei um vídeo, dá uma olhada aqui no meu canal, tá subindo uns vídeos aí com umas palavras que Deus está me dando, meu Deus do céu. Eu vejo pessoas perguntar, a gente não ganha mais pessoas hoje como antigamente. Hoje não tem mais conversões como antigamente, é porque nós estamos querendo limpar o peixe antes de pescar. Nós não estamos tendo paciência nem para pescar, que dirá para limpar. A gente já quer que o peixe chegue limpo já. É preciso ter paciência para limpar. E essa limpeza é pela palavra, não é por dogma, não é por regra, não é por pode ou não pode, é pecador não é, pela palavra. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Salvação não é graça? Da mesma maneira que muitas pessoas têm dificuldade de entender que salvação é graça, é só o que Cristo fez. Tem muita gente com dificuldade de entender que o homem só pode ser liberto pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo. A igreja não é agência de transformação, a igreja é agência de transmissão da palavra que transforma, essa transforma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então qual que é a nossa missão? Levá-los ao conhecimento da verdade. Do contrário, não haverá efeito. As pessoas não entrarão e aquelas que entrarem na igreja permanecerão do mesmo jeito, com todo o nosso esforço. Porque o único esforço que é capaz de causar um efeito verdadeiro, duradouro, profundo na vida do pecador é transmitirmos a palavra, é ensinarmos, é formarmos discípulos. Meu Deus do céu. O mundo está dividido em 2 grupos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus. Os que creem, os que não creem. Não tem nada a ver com nacionalidade, raça, sexo, condição socioeconômica. Não há judeu, não há gentil. Só existem os que creem e os que não creem. E vale lembrar que aqui João 3 e o 18, ele deixa claro que quem não crê já está condenado. É por isso que o incrédulo, que o ímpio, precisa da nossa misericórdia, do nosso carinho, não da nossa infantilidade, para não falar outra palavra, porque perdido ele já está.
tenha que comportamento ímpio tiver da parte da igreja, ele não pode receber outro tipo como que eu falo, de comportamento, não é de comportamento, ele não pode receber, receber outro tipo de participação, enfim, de comportamento da igreja, a não ser misericórdia, amor. Por quê? Porque ele já está perdido. Por quê? Porque a Bíblia diz que se não crê, já está condenado. A Bíblia diz em Efésios 2, do 1 a 3, que o homem sem Deus é filho da ira. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então o homem sem Deus já está morto, já está perdido, já está condenado. E a igreja é a única agência que pode ser um instrumento através do qual esta alma perdida, oh glória, essa alma ferida, essa alma cansada, tenha um encontro com o Salvador e então, só então, mude de comportamento e mude de vida. Se a igreja começa a enxergar um grupo de pessoas que tem que ir para o inferno mesmo, isso aí não presta mesmo, você vai ver, não entendeu nada de evangelho, não entendeu nada de cruz, não entendeu nada de graça. Meu Deus do céu. Onde é que a gente vai parar? Se o hospital parar de receber doente. Onde a gente vai parar? Se o pecador começar a chegar na rua da igreja, olhar e falar assim, eu não sou digno de entrar. Ninguém é. Nem os que estão lá dentro. O que nos torna dignos é o sangue, é a graça, é a cruz. Aleluia. Pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Muito bem, então entre os que creem e os que não creem. Quem não crê já está condenado. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Aqui inclui-se inclusive os católicos. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como é o caso da Europa. Na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam a porta, em Portugal 300. Muitos templos na Inglaterra, na Europa, foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas, casas de show. Então, se a igreja não experimentar um poderoso avivamento, isso que está acontecendo na Europa poderá acontecer em muitos lugares e isso acabará influenciando, inclusive, o Brasil. Só um detalhe, que avivamento não é programado. Esses eventos de avivamento, o avivamento se tornou uma frase bonita, avivamento se tornou uma marca de propaganda. E avivamento não é isso. Avivamento não é o que o homem promove. Avivamento é o que Deus promove no meio dos homens, quando estes se voltam para a palavra, para a oração. Aí há avivamento. Todo esforço usado para falar de avivamento, que não leve as pessoas a voltar-se para a palavra e a voltar-se para uma vida de oração, não é avivamento. E não produzirá avivamento. Nenhum avivamento, ao longo de toda a Bíblia e de toda a história, foi produzido por movimentos. O único movimento capaz de gerar o avivamento é o movimento de joelhos dobrados e de corações sedentos pela palavra. Meu Deus. O dom ministerial de evangelista. E aí? Ser um evangelista é para todos? É para alguns? O termo evangelista deriva do verbo grego evangelio, isto é, transmitir boas novas. Eu até esses dias comentei que o pessoal usa umas frases de efeito que eu me preocupo muito, e uma delas é pregue de todas as formas, se possível use palavras. Eu disse, isso está contrário à palavra, está contrário à Bíblia. Isso aí é frasezinha de prezinho, pelo amor de Deus. E de pregar, e pregar ali é o arauto, é quem fala, tem que verbalizar. E quando diz proclamar, é gritar em voz alta mesmo. Lembra que a gente fazia nas esquinas? Então, é aquilo ali. Tá? Como dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho.
foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. E aí, uma das grandes características do evangelista é: tem paixão pela salvação dos perdidos. O evangelista ama almas, e por isso busca mensagens para tocar o coração dos perdidos e quebrantar a alma dos pecadores. O evangelista ama almas. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes ele é um plantador de igrejas mesmo. Então, o principal objetivo e propósito do ministério de evangelista é falar de Cristo, é apresentar Cristo às pessoas. Eu trabalho com jovens há muito tempo e eu tenho, nesses últimos 10 dias, me incomodado muito e conversado com alguns, porque pregar o Evangelho é apresentar Cristo às pessoas. Falar de Cristo, mostrar Cristo para as pessoas. Quando uma pessoa se apaixona, ela muda de comportamento. É a mesma coisa com Jesus. Quando a pessoa entende esse amor e ela começa a amar a Deus, se as pessoas aprenderem a amar a Deus sobre todas as coisas, acabou. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Onde ficaram todas as outras coisas? Abaixo de Deus. Por isso que é interessante nos preocuparmos em formar discípulos. Ou seja, eu posso ser um evangelista na minha igreja local. Eu preciso ser um evangelista para os jovens que eu lidero, levando-os ao conhecimento do Evangelho. Eu pergunto aqui para você, será que todos os que estão na igreja conhecem Cristo? Conhecem o Evangelho? Será? Com teologia da prosperidade entrando nos nossos púlpitos nas últimas décadas e com muitas das nossas pregações se transformando em discursos, em palestras ou em ataques, ao invés de um ensino sobre quem Cristo é. Muitas pregações que falam de tudo, pouco da palavra. Será que nós vivemos uma geração que conhece Jesus? O evangelista, ele leva as pessoas ao conhecimento de Cristo. E pelo conhecimento de Cristo as pessoas se arrependem, as pessoas se entregam, as pessoas se rendem. Quantos cristãos estão dentro da igreja que não conhecem Jesus? Foram levados para lá por uma mensagem que apresentou a eles tudo menos Cristo. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Cristo nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. A Bíblia diz em relação a Felipe que ele pregava a Cristo. Ele desceu a Samaria e pregava a Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Mas parece que nós estamos vivendo a síndrome de Abraão. Precisamos dar uma ajudinha a Deus. Então pregar Cristo, pregar o Evangelho não basta. A gente tem que colocar as nossas, sabe? É isso, é aquilo, porque não sei o quê, porque aqui. E aí o que nós estamos fazendo? Cada vez mais afastando as pessoas de Cristo. Essa não é a nossa missão. A missão é aproximar as pessoas de Jesus. Porque perto de Jesus, quando a pessoa tem um encontro real com Jesus, ela muda de vida. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. Por isso que Jesus disse aliás, ele não disse nada para Zaqueu, ele só ficou ali, só foi para a casa de Zaqueu. E Zaqueu, pela presença de Jesus, decidiu mudar de vida. Isso é evangelho. É apresentar Cristo às pessoas. Porque a casa que se abre para Cristo, e esse é o ponto. A casa que se abre para Cristo, ele muda. Mas se Cristo não entrou ainda, como esperar a transformação dessa casa? Então, se estamos tão preocupados que esta geração seja transformada, nós precisamos apresentar Cristo a esta geração. Nós precisamos voltar para a leveza do Evangelho. Evangelho não é sufoco, é alívio. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Nós saímos de um tempo onde conhecíamos pouco, hoje conhece-se muito, mas esse muito que conhece a gente não consegue nem pregar o evangelho, porque a gente olha e diz, não, é porque tem que pregar não tem que pregar uma coisa assim, coisa nenhuma. A pregação do evangelho é apresentar Cristo ao pecador, que já está perdido, já está condenado, e que precisa, ele já está a caminho do abismo, já está com um pé dentro da cova, e ele precisa de alguém que o socorra, mas este socorro é Cristo. E é o nosso papel apresentarmos Cristo às pessoas para que elas sejam salvas pelo poder do Evangelho. E você, professor, consegue identificar o seu ministério? É mais pastoral, profético, evangelista? Fala pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de encaminhar esta aula para os seus amigos, para os seus alunos, para a igreja, para todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Deus abençoe.